Caro internauta, saudações e bem-vindos a mais uma edição desta que é a nossa e sua rubrica Economia em Análise. A economia de Angola enfrenta diversos desafios que impactam diretamente o desenvolvimento do país e a qualidade de vida dos seus cidadãos. Lembremos-nos que a população é maioritariamente jovem. Assim sendo, na presente edição desta rubrica, vamos refletir sobre os fatores que influenciam a economia angolana e possíveis caminhos para o seu fortalecimento. Não é, doutor? Bem-vindo a Angola. Saudações, Liliana. Saudações aos nossos internautas. Bem disposto. Muito bem disposto, desde a última gravação, que também foi feita com algum esforço, mas quando nós amamos o que fazemos, depois os resultados estão à vista, em que os nossos internautas já têm uma panóplia de programas, de rubricas de economia e análise, que revela também a nossa caminhada e o nosso crescimento daquilo que nós estamos a fazer, e que já é uma marca na Angola, mas também junto de vocês, as várias plataformas da Angola, as iniciativas da Angola Press. Doutor, vamos então olhar para os fatores que influenciam a economia angolana, colocando então sobre a mesa a questão juventude. De facto, caros internautas, caros nossos seguidores, na economia e análise, esta é a primeira vez que vamos falar um pouco sobre a juventude. Na lógica do seguimento que também, no mês passado, foi um mês sobre a juventude. E a juventude não é igual em todo o mundo. Nos países em desenvolvimento, de grande crescimento demográfico, ou seja, que há um nascimento muito grande de bebés, há essa explosão demográfica, e a África é dos países que mais crescem em número de pessoas e, por conseguinte, de jovens. Jovens que a Organização das Nações Unidas considera que são todo aquele ser humano, género masculino, feminino, até aos 24 anos. Eu penso que até esta própria definição já está um pouco em desuso. Porquê? Porque hoje consideramos facilmente que um jovem pode chegar até aos 35 anos. Por várias circunstâncias. Uma delas é que cada vez mais tarde saem de casa dos pais. E disso vêm os fatores económicos. Nesse sentido, dizer que Angola, sendo um país que está em África, no continente africano, também tem esta problemática. 65% da população tem até 24 anos. Portanto, desde crianças, desde adolescentes e jovens, 65% da nossa população. Mas se nós formos até aos 30 anos, nós podemos dizer que 75%, ou seja, mais de 2/3 da população, tem 30 anos. Isto acarreta oportunidades e também desafios. Aliás, dizer que, por exemplo, que Angola é classificada no lugar 166, entre 181 países, o Índice Global de Desenvolvimento da Juventude, ficando atrás dos seus vizinhos da África Austral, portanto, onde nós pertencemos, tudo o que seja abaixo do Golfo da Guiné, inclui também países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, e que revela estes desafios. O emprego, a educação, a saúde, o saneamento básico, a igualdade, a inclusão, a segurança, a participação política e cívica dos jovens na comunidade, na sociedade. Nesse sentido, quais são os grandes desafios que a nossa juventude, isto é partilhado um pouco por todo o mundo, mas a nossa juventude, o emprego, não é por acaso que está em primeiro lugar. A busca do emprego, autoemprego, o heteroemprego, quer dizer, trabalhar para a conta de outrem. Esse emprego que, quando é encontrado, muitas das vezes está longe do ideal que nós consideramos como um emprego com condições, um emprego que dá sustentabilidade ao trabalhador, mas também à sua família. Por outro lado, parte desse emprego é buscado, digamos desta maneira, na administração pública. Muitos dos jovens de Angola têm como ambição ser funcionário público, trabalhar em petrolíferas, trabalhar em diamantíferas, em empresas que têm uma certa grandeza, mas que o mercado, por si, ser tão pequeno, não consegue absorver tanta juventude. Doutor, antes de passarmos para os outros pontos que eu vejo aí, subsídio de desemprego, falta de acesso à educação, o porquê desta elevada taxa de desemprego da juventude em Angola? Claro,
como eu estava a dizer, a administração pública tem recursos limitados. Não pode empregar toda a população porque tem essas limitações. O setor privado, que também precisa de um conjunto de condições, por exemplo, condições macroeconómicas, de investimento, do sistema financeiro, o sistema judicial, o sistema de educação, o sistema da formação profissional, não consegue criar postos de trabalho suficientes para o crescimento da população. Nós, Liliana e internautas, não sei se têm noção, mas nós, em média, isto é uma estimativa, pode até ser por déficit, quer dizer, nós podemos ter mais crianças a nascer do que a estimativa, 1 milhão de novas crianças por ano. Em 15 anos, uma criança que nasce em 2025, daqui a 15 anos, ou seja, 2040, está na considerada população ativa. População ativa é aquela população, género masculino e feminino, que tem já condições para trabalhar e que é um trabalho já legal, não é, por exemplo, considerado como trabalho infantil. E, portanto, em 2040 vamos ter mais 1 milhão, mais todos os outros que já vêm de trás e que estão entre os 15 e os 60 anos, que é a população ativa. É um problema que não será resolvido tão cedo. Nós não criamos postos de trabalho à dimensão que as crianças vão nascendo. E por isso é que eu dizia que o desafio da exclusão demográfica, ou seja, das mulheres, que são as mulheres que dão à luz, nós não temos as condições para depois absorver esse exército, entre aspas, exército aqui, de pessoas que procuram o seu posto de trabalho, porque é natural, porque têm expectativas sociais de serem encaixadas naquilo que é a norma social, que é namorar, casar, ter filhos, ter a sua casa e assim por diante. Rapidamente, melhores e mais programas para a juventude e gravidez precoce. A gravidez precoce nas mulheres e então em África é um problemão, porque obviamente aqui acarreta que ela deixe de estudar ou dificilmente consegue conciliar estudar e com isso. E depois é a tal exclusão demográfica. Quer dizer, temos muita criança que não tem creches, que não tem escolas, que não tem um sistema de saúde que possa dar os devidos cuidados, mas particularmente a mulher, a partir de que passa a ser mãe, fica com uma responsabilidade, Liliana e internautas, que depois faz com que haja essa desigualdade social entre homens e mulheres. Liliana, isto são alguns dos desafios, mas nós poderíamos ter aqui uma lista muito, muito grande. Aliás, parte dessa lista nós já apresentámos aqui quando foi o programa sobre as mulheres, porque, no fundo, também muitos desses desafios são aqui encaixados. O papel da juventude? Não são chavões, Liliana. Os internautas podem dizer, não, mas isto aqui são chavões. Não, mas é realmente a juventude. É reconhecida pela sua energia, pelos seus sonhos, pelo seu papel de transformar mentalidades, sociedades. Tendencialmente, a juventude está associada, hoje, a juventude que nasceu depois de 1990, depois de 2000, que depois de 2000 já tem 24, 25 anos, dependendo do mês de nascimento, está muito ligada às redes sociais, está muito ligada à internet, cada vez mais distante dessa transformação social ao nível pessoal, ao nível da rua, ao nível das associações e cada vez mais distante também da política. A juventude que está a aliar-se, a isentar-se da sua participação nos seus condomínios, no seu prédio, na política, nas associações a que pertence e usando essa juventude, muitas das vezes, para estar nas redes sociais. Hoje, a participação da juventude é muito por via do digital. E ainda tem, por via da falta de emprego, e o emprego é o emprego de quem tem a intenção de empregar alguém, e o jovem que está desempregado quer esse emprego, a via do empreendedorismo. Os países em vias de desenvolvimento, do qual Angola também faz parte, tem essa identidade, é um dos países, Angola, que tem mais empreendedores jovens que criam o seu posto de trabalho, o seu autoemprego, que no fundo, aqui numa gíria nossa, viram biscateiros, ou seja, fazem tarefas com um período muito curto de trabalho, do qual vai ser remunerado, mas que isso não dá sustentabilidade, não dá segurança, nem à pessoa, nem a, por exemplo, um casal jovem de namorados que quer contrair matrimónio, quer fazer um alambamento. É muito difícil nessas condições. Participação política?
É como eu dizia, hoje a participação política é cada vez mais via redes sociais, muitas das vezes até com perfis falsos, uma lógica de desconexão com aqueles princípios da ética, da moral e da participação construtiva, e muitas das vezes é muito mais destrutiva do que aquilo que vai agregar valor nas suas postagens nas redes sociais. Para o último ponto, o empreendedorismo diz que a juventude angolana tem um papel importante a desempenhar no desenvolvimento do setor privado e no empreendedorismo, criando novas empresas e gerando empregos. Eu queria que pisasse mais a fundo de que maneira o potencial empreendedor da juventude pode ajudar a alavancar aquilo que é a economia do país. Os jovens que estão numa situação de desigualdade perante outros que tenham melhores condições, eles devem buscar essas oportunidades. Oportunidades que surgem no dia a dia, seja de venda de comida, de bebidas, de oficinas, de arranjar telefones, de arranjar eletrodomésticos, a questão dos salões de beleza, nomeadamente para vocês mulheres, mas também cada vez mais há barbearias dedicadas aos homens. Tudo isto faz aqui um quê? Um contexto em que os jovens são obrigados pela realidade a buscarem essas oportunidades para também depender menos de quem está no seu agregado familiar. Pode ser os pais, um dos pais, pode ser os tios, pode ser a avó. Os jovens, com essa força que têm e também buscam sair dessa situação de prisão, de que tudo que precisam para pagar tem que vir de alguém. Isso é muito bonito, a autonomia. Mas nós depois também percebemos que a realidade é muito forte. Cada vez mais há mais empreendedores e empreendedoras que, numa lógica de concorrência, cada vez mais têm que ser audazes, cada vez têm que ser mais participativos, cada vez mais têm que usar as redes digitais para se diferenciar, cada vez mais têm que ter formação para mais qualificação, para mais capacitação. E os jovens devem ter os seus recursos e devem investir naquilo que produz riqueza, em contramão com aquilo que, por exemplo, podem ser pequenos luxos, pequenas vaidades que depois, no final, não trazem retorno. Vamos dar aqui um exemplo. Comprar um telefone, e tenho dito muito aqui na Economia Nato, um telefone pode fazer a diferença para fazer umas melhores postagens nas redes sociais para vender os seus produtos ou serviços, ou pode ser só um gasto para manter uma lógica, ter um telefone melhor, mas que ele não produz riqueza, não produz negócio. Vamos então falar sobre a questão do desemprego. Estes números são muito graves. 56% da população dos 15 a 24 anos não consegue encontrar emprego. Nem o primeiro, nem um segundo ou terceiro emprego. Porquê? Porque o mercado, além de ser limitado em número de empresas e essas empresas precisarem de trabalhadores, e depois também temos muita juventude. Portanto, se nós formos 35 milhões, 60% de 35 milhões, nós percebemos facilmente que nós estamos a falar quase de 20 milhões de jovens entre os 15 até os 24 anos. E, portanto, além de não haver em existência em número suficiente de estágios remunerados ou não remunerados, desses postos de trabalho, a administração pública que também cada vez mais tem dificuldades em empregar novas pessoas, excepto a questão da educação, a questão da saúde, porque nós continuamos a necessitar de mais professores, mais enfermeiros, mais médicos, mas excepto isso, é a política de duas saídas para a entrada para um novo funcionário da administração pública. E, portanto, essa política quer dizer reduzir os números de funcionários públicos por aposentação, por outras situações que levem à saída antes dos 60 anos do funcionário público. Duas saídas para a entrada de um. Portanto, percebe-se que o desemprego na juventude, que é um mal mundial, não é da Angola, é mundial, tem a ver que cada vez mais também a parte digital, o funcionamento da economia, os bancos, as seguradoras, a indústria, usa tecnologia e essa tecnologia muitas vezes vem suprimir, vem eliminar postos de trabalho que antigamente era feito por pessoas. Por exemplo, o embalamento de garrafas de refrigerantes, de óleo alimentar, que antes eram feitas por pessoas, abrindo a caixa e pondo as garrafas dentro da caixa, hoje são máquinas, são robôs que fazem empacotamento. E, portanto, isto faz eliminar postos de trabalho. Doutora, um bocadinho falar sobre políticas, realçou aqui a questão sobre, deixa-me ver se percebi, a aposentadoria mais cedo, que outras políticas públicas então poderiam, né, ser implementadas para melhorar essa questão do desemprego no país? Se nós temos 56% para os jovens, a média geral do desemprego é 32%.
que políticas poderiam ser observadas e implementadas? Tendo em conta a realidade local de cada província, vamos falando aqui de 21 províncias, o desemprego do Mochico, ou Mochico Leste, não é igual ao desemprego de Luanda. Porquê? Porque o número de pessoas, a qualificação das pessoas são diferentes. O que existe de serviços, o que existe de indústria, o que existe de agricultura no Mochico Leste, ou Quando, ou outra província qualquer do leste ou do centro do país, exige programas específicos desenhados para a realidade de cada local. A questão da formação também é que se ter em conta aqui. A formação capacita pessoas, forma, melhora a sua produtividade, mas também aquela parte da personalidade e comportamental. A questão é se não há capacidade de absorção de técnicos para as empresas, ou há a possibilidade do autoemprego, que eu criar o meu posto de trabalho, eu criar o meu negócio formal, legal, ou continuar a aguardar concursos públicos. Não há muitas escolhas, porque viver dos pais, viver dos mais velhos, a meu ver, pode ser temporário. Os jovens não devem, a meu ver, ter um período de mais de 2 anos a que possam viver dos mais velhos e devem procurar mesmo uma saída, porque subcarregar os mais velhos muitas vezes também quer dizer que eles também já estão, nomeadamente pela perda de saúde, o custo da medicação, dos tratamentos e de outras coisas que também os nossos idosos têm, para que também os jovens se reencaminhem por um novo trajeto, que não é, obviamente, viver da família. Temos aqui um gráfico que acredito que tenha vindo, que seja a conclusão de um inquérito, certo? Certo. Isto tem a ver com a SADEC e foi feito um levantamento de opiniões dos jovens. Os jovens angolanos, homens e mulheres, foi-lhes questionado se já pensou em emigrar, quer dizer, sair do país para outro país em África ou outro continente no mundo. A resposta foi 41 ainda não pensou, quer dizer, ainda não teve uma reflexão necessária para tomar uma decisão tão impactante, mas 38% já pensou e pensa muito. E em onde é que se reflete esse pensar muito? Por exemplo, nós vemos vizinhos que saíram do país. Nós vemos pessoas empregadas e que se desempregam e vão para fora. No desapego, nas redes sociais, em canais de vendas, em que se vê pessoas a vender todo o recheio de uma casa, um carro, para conseguir divisas para sair do país. E isso é uma realidade, tanto para os desempregados, jovens, como os que estão na informalidade e também jovens empregados que também têm saído do país. Com isso, nós estamos a promover a imigração da população angolana para fora. É uma realidade e o Economia em Análise vem trazer essa realidade. Por onde é que as preferências dos jovens, depois de não pensarem muito e depois conseguirem o dinheiro suficiente, têm a tendência para sair? Europa, nomeadamente a República Portuguesa, por questões de língua, questões históricas, questões familiares, que já têm familiares lá, já têm pessoas que conhecem e que foram para lá e que dão a sua experiência. América do Norte, principalmente o Canadá. O Canadá tem recebido muito angolano, até por via das políticas de imigração, do Canadá, e que têm levado, portanto, a criação de famílias no Canadá. A África do Sul, pronto, muitos jovens estudaram, muita gente vai também ter tratamentos de saúde, é muito próximo da África do Sul e, portanto, todo esse lado também cria condições para o estabelecimento dos jovens neste país mais a sul do nosso continente. Possíveis soluções? Além dos programas sociais, de formação, nós temos que nos diferenciar pela qualidade. Liliana, não tem como. O ensino tem que ser mais exigente, cada vez mais atualizante, tem que formar para aquilo que realmente o mercado pode absorver. Formarmos jovens, por exemplo, em ciências sociais e humanas, que o mercado não consegue absorver, tanto o privado como o público, estamos a formar uma fornada de desempregados. Nós, por exemplo, também, Liliana, nós temos universidades, a meu ver, universidades a mais no país. Nós temos faculdades dentro das universidades que formam desempregados porque não estão enquadradas numa realidade
desses cursos, dessas licenciaturas, não terem esse potencial de absorção dos jovens. Programas de estágio remunerados ou não remunerados. Seja as universidades com as associações académicas, com as associações empresariais, fazerem esse intercâmbio. Jovens na 4º e 5º ano das licenciaturas para terem estágio integrado. Do ensino médio, do ensino secundário, também fazer essa sincronização. Formação e requalificação. Nós, jovens, temos que parar e perceber quais são as prioridades para eu estar empregado e melhor empregado, com melhor remuneração e no emprego com melhores condições. Até para nós produzirmos mais e nós temos a ambição de termos melhores salários, porque nós somos um país de renda baixa e nós temos que ter a tendência de sermos um país que produz qualidade, com valor acrescentado, e isso depois se possa repercutir, se possa impactar no emprego com condições, com melhores salários. E não um país de salários baixos, em que isso possa ser até vendido, aqui entre aspas, o vendido, porque somos um país de salários baixos que venham investir em Angola porque os custos com o capital humano são baixos. Temos que pensar de forma diferente. Apoiar o empreendedorismo, com pacotes realísticos. Nós, obviamente, aqui, programas de reconversão da economia informal não pode ser com situações que nós temos visto. Temos que impactar os jovens e com linhas de financiamento em que, de facto, engajem os jovens não só a receber o dinheiro, mas depois também a pagar o capital e juros com resultados daquilo que fizeram com o dinheiro que receberam. Muito importante, e isso, eu deixei aqui estes pontos. Os jovens hoje, estando ligados mais às redes sociais, à internet, temos que pensar como é que podemos interagir com os jovens, modificando esta mentalidade para a produtividade, para o aumento da riqueza. O que é que nós podemos fazer com as nossas matérias-primas que nós temos e que muitas das vezes vendemos quase a cru? Se nós temos muita mandioca, por que é que nós não industrializamos a mandioca em subprodutos? O café e outros produtos nós temos, ainda numa lógica de matéria-prima. Os jovens têm que pensar fora da caixa. Eu sei que muitos jovens gostam muito da marca, da empresa Apple, mais associada aos telefones iPhone. O seu fundador, Steve Jobs, pensou fora da caixa. Nós, jovens, hoje, depois de muitos anos de ele ter falecido, esse mesmo fundador da Apple, para mim, é uma pessoa que me continua a dar um farol para mim. Porquê? Porque é preciso sair dessa zona de conforto e os jovens com essa força, energia e vontade de mudar o mundo têm que pegar naquilo que temos e não aquilo que gostaríamos de ter para melhorar a sua condição. Porque quando o jovem muda a sua condição, muda o seu país. E depois vem tudo por arrasto. Porque nós, os jovens, querem continuar na senda de ser uma classe dentro de uma classe de consumidores, classe média, que pode adquirir bens e serviços para a satisfação das suas necessidades. E por este programa veja mesmo isso. Os jovens que nos estão a assistir, que saiam dessa zona de conforto para melhorar a sua vida, porque todos nós temos a ganhar. Doutora, nosso muito obrigado. Fica claro aqui que investir na juventude é, portanto, investir no futuro do país sustentável. Porque nós estamos aqui hoje, Liliana, mas as outras gerações virão, já estão aí atrás de nós, como nós também herdamos as gerações que lutaram pela independência, que lutaram e conseguimos vencer a guerra interna, a nossa guerra do país de 22 anos, que estamos 23 anos depois, estamos aqui a falar, já em paz, e a juventude, a paz está conquistada, mas agora é preciso mais desenvolvimento económico e social. Isso depende de vocês, jovens. Nosso muito obrigado, uma vez mais. Obrigado. Para si, caro internauta, já sabe, pela semana tem mais de economia em análise. Lembre-se, a vida é bela com a economia. Até já. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.